Olá, amigas! Hoje é dia 18 de fevereiro e eu acabei de fazer o quê? Editar quarta vlog. E editei 365 vídeos também, porque eu tava gravando várias coisas no celular e aí a gente tava com preguiça de editar. E aí começou já a aparecer aquela mensagem que eu não gosto de ver, que é memória insuficiente, né? Aí já me deu uma leve palpitação, porque toda vez que aparece essa mensagem, gente, eu tenho que sair excluindo tudo do meu celular, falta de excluir até a calculadora pra, sabe, pra poder abrir o WhatsApp. Enfim, aí eu falei, isso não pode acontecer, porque depois é uma demora para o celular voltar ao normal. Então eu catei, juntei todos os vídeos que eu tinha lá e que eu fui gravando assim, que tipo assim, eu tenho a ideia, eu falo, eu vou gravar tal vídeo. Aí eu começo a gravar, e aí eu vou gravando takes eternos, e aí eu deixo lá, e aí eu não volto pra terminar, e aí os vídeos ficam sem edição, né? Então, aí ele fica só no tempo mesmo que eu gravei, e aí fica maior ainda, porque depois quando eu vou editar, eu negócio, né? Então eu vou encurtando. Quando eu fico sem editar, e fica um vídeo de 5 minutos que eu vou usar tipo 30 segundos. Aí eu fui lá, editei tudo, deixei editado. E aí, né, excluí bastante coisa do meu celular. Finalmente consegui acessar meu Scooby. Tô com meu Scooby aqui. Quem quiser me seguir lá no Scooby é o mesmo user daqui, Bia Miyashita. Beatriz Miyashita, na verdade. E vou atualizar, porque o último livro que eu coloquei foi Restaura-me e As Duas Vidas de Lydia Bird. Diga sim ao Marquês, eu já li e não atualizei. Então vou atualizar aqui. Terminei Herdeiro do Fogo também, vou atualizar. E terminei o outro, que era o livro do mês, que é Boas Intenções. Tem que adicionar também. Eu tô usando Scooby, gente, já deve ter uns 3 anos. Então tem 137 livros nele que eu li. Assim, eu só acho que tinha que ter um jeito de poder adicionar, por exemplo, sei lá, releitura, alguma coisa assim. Porque quando eu vou. Tem vários livros que eu leio uma vez por ano, então tem livro aqui que eu li, tipo, 3 vezes, mas que marcou uma vez só, né? Enfim, também foda-se, né? É só pra gente não se perder. E agora vou começar a fazer um top aqui com essa linha branca, só que não vai dar pra fazer inteiro, mas aí à tarde eu vou lá na cidade, né? E aí eu compro essa linha branca. Eu tinha que comprar uma caixa também. Porque eu ia não, porque eu vou fazer envio essa semana. Só que daí, gente, a menina que encomendou esse top branco é a mesma que tô com o vestido dela aqui pra mandar. E aí o que acontece? Eu tenho a partir de 3 envios. Se o carro da coleta vier aqui e levar 3 envios, eu não pago coleta. Se ele vier aqui uma vez, pegar uma, quer dizer, se ele vir aqui pegar uma encomenda só, eu pago coleta. Tipo, R$ 9 de coleta. O que eu acho um absurdo, porque, tipo assim, os envios são 20, eu pago R$ 9 só pra vir aqui buscar, se eu for mandar um pacote só. Se eu for mandar dois, aí eu pago 4,50, tipo, racha no meio, né? Se eu for mandar três, aí eu pago R$ 0. E aí, gente, eu tinha esses 2 envios pra fazer. Só que aí a menina encomendou esse top. E aí não compensa, né? Ela pagar um envio agora, eu fazer o top, finalizar a semana que vem ela pagar outro envio. Então, o que aconteceu? De 2 envios que eu tinha, eu já ia pagar 4,50. Agora eu tenho um envio só. Se eu mandar esse envio, vai ficar R$ 9. Então eu vou tentar, gente, hoje, né? Vou perguntar que dia que vem que vai ter coleta. E até o dia que o carro passar aqui para fazer a retirada do meu produto, eu vou ver se eu consigo vender alguma das peças que eu tenho a pronta entrega para eu conseguir mandar mais peças e não precisar pagar o envio, porque ai, gente, me dá até uma dor no coração ficar pagando coisa desnecessária. Enfim, então é isso. Essa é a polêmica do dia. Eu tenho que fazer mais 2 vendas de peça pronta entrega, porque se for peça sob encomenda, também não vai dar, porque eu tenho que enviar logo. E se eu pegar a encomenda, eu não vou conseguir finalizar antes do carro da coleta passar. Olha a minha blusa do Edward, gente.
Eu amo que a carinha aqui é do Edward, mas a frase aqui é de uma música da Taylor Swift que se chama. Eu acho que é esse nome mesmo, que é But Daddy, I Love Him. Toma, surra de inglês. Enfim, gente, eu comecei a assistir o filme da adaptação de Férias com Você ontem. Porém, eu não continuei porque já era de tardezinha, logo a gente já ia ter que ir para a cidade lá para fazer para participar da corrida, né? E então eu comecei, já parei, assisti tipo 5 minutinhos e agora eu vou continuar assistindo o filme e fazer o que der com essa linha. E hoje, gente, vai ser a minha primeira vez tatuando aqui, porque finalmente arrumei um estúdio para poder tatuar. Graças a Deus, o Matheus que achou ainda pelo Facebook um estúdio que aceita, que terceiriza, né, atendimento. Então, eu falei com a proprietária e aí ela, né, a gente conversou e aí eu já levei algumas coisas minhas pra lá. Hoje a gente vai lá porque daí eu vou fazer uma tatuagem no Matheus, usar ele como tela para poder fazer uns vídeos, umas fotos lá, pra ela começar, pra ela me divulgar lá dentro do perfil dela daqui da cidade, para as pessoas aqui da cidade descobrirem que eu faço tatuagem, porque até então, gente, não teria como eu atender, porque as pessoas não me conhecem, né? Então, até eu ter conhecidos aqui na cidade, para as pessoas começarem a saber que eu faço tatuagem, para as pessoas começarem a querer fazer tatuagem comigo, ia demorar muito. Então, entrando nesse estúdio é ótimo, porque daí eu já tenho um local para atender, que era um problema que eu estava tentando solucionar antes, né? Porque até então eu não tinha nenhum lugar. E aí agora a gente vai fazer isso lá hoje à tarde. E o desenho da tatuagem do Matheus eu que fiz, então vai ser bem legal. Já é um desenho dentro da área da tatuagem que eu quero começar a atuar, que é o floral, que é a botânica. E aí, né, como geralmente esse estilo é mais feminino, a gente adaptou para ficar um desenho, né, uma arte mais masculina ali e tal, né? Sei lá como que fala, se é mais masculina ou se enfim, gente, a gente adaptou para não ficar tão delicadinha assim, né? E ficar feminina demais. Enfim, gente, é isso aqui cuidando da minha fazenda, tentando completar missões, porque eu sou viciada em decorar minha fazenda, gente. Só que minha fazenda, ela já tá com tanta decoração que eu não tenho mais onde colocar. E aí eu preciso daqueles trem para comprar mais terreno para espalhar minhas decorações, porque eu tô sentindo que tá ficando muito junto, mas eu não consigo não participar, não dar vida nos eventos para poder ganhar mais coisas para poder trocar por decoração. Isso aqui é um esquema de pirâmide, esse jogo. Chegando na praia, garotas. Tira foto com o topinho, né? Topinho novo na loja, gente. Estampa de onça. Dá pra fazer de onça, dá pra fazer de tudo quanto é bicho agora. A vida tá ruim. Aonde aqui, ó? Não aparece. Olha lá, gente, eu e o Matheus, daqui uns 45 anos. Ih, caiu! Gente, mostrar pra vocês meu look. Pra ir lá no estúdio, eu me arrumei um pouquinho, né, porque a gente vai gravar conteúdo para poder divulgar meus trabalhos de tatuagem aqui, para começar a atender nesse estúdio. E é isso, gente. Antes de ir pra lá, eu vou passar a comprar a linha, que eu comecei uma peça e ficou sem terminar, porque a linha acabou. E é isso, gente. E eu acho que eu vou trazer mais uma caixa, porque eu ainda tô na esperança de que eu vou vender mais uma peça pra poder fazer envio amanhã e não pagar a coleta. Preciso pelo menos mais uma pra ficar pelo menos mais barato. Gente, olha a tatu que eu fiz ontem no Matheus. Aqui é um corvo e aqui é um raminho de beladona. Olha ela com a bolsinha dela. Tamo indo caminhar no mercado e voltar. E aí, gente, né? Como agora eu tô correndo só no dia da corrida, porque tava dando muita dor na minha canela.
Aí a gente tá caminhando nos outros dias e aí a gente aproveita o nosso momento de caminhada pra resolver nossa vida. 2 coelhos, uma cajadada só. Nômades carregavam as coisas deles desse jeito. Olá, amigas. Estou tentando gravar vlog aqui pra vocês. Tem 2 horas, mas toda vez que eu lembro de falar com vocês, eu começo a fazer outra coisa e esqueço. Mas enfim, vou ficar olhando pra cá porque estou fazendo o quê? Adivinha? Cuidando da minha fazenda. Mas enfim, gente, ontem eu tava falando pro Matheus, né, enquanto a gente tava voltando do mercado, carregando nossas compras, eu falei pro Matheus, cara, você preferiria ou preferia? Enfim, vocês escolhem aí. Mas enfim, gente, eu falei pra ele, você preferia ser, tipo, super rico, mas ter a sua saúde mental detonada, como o Justin Bieber, Selena Gomez, Britney Spears. Você preferia ter crescido, né? Ter sido um famoso mirim que ficou muito multimilionário na infância, mas a própria pressão da fama, a própria vida, né, de famoso e a mídia destruiu sua sanidade e hoje em dia você tem vários problemas, você, né, tá, tipo, bem, você tem seus momentos bem, mas você também luta contra esses traumas que você teve, né? E aí, ou você preferia ter sido uma pessoa que, tipo assim, cresceu sendo anônimo e só que também sem dinheiro, entendeu? Ou você ia querer ser uma criança mirim que ficou multimilionária, porém ficou com a saúde mental acabada. Ou você prefere, no caso, ter sido uma pessoa normal, mas também não ser multimilionário, tipo, nunca. E aí ficou o questionamento. Aí o Matheus, gente, ele ficou. E aqui sem julgamentos, tá, amigas? É só um negócio assim, tipo, você preferia 1 ano sem tomar banho ou 1 ano sem escovar os dentes? Entendeu? Não tem nem certo e nem errado. Os dois é tipo meio assim, é tipo isso, só que são duas coisas que não vão acontecer. Entendeu? Mas tá, é só o que você prefere. E aí, gente, ele seria do time que prefere crescer sendo anônimo e nunca ficar multimilionário, ter que trabalhar e ralar a vida inteira, ou e ter a saúde mental assim normal, até porque a gente sabe que não tem como ser 100% saudável mentalmente, né? Sempre a gente vai ter alguma coisinha ali, um pezinho na loucura. Ou e eu já preferia, gente, ter sido uma criança mirim e ficado multimilionária logo e aí ter dinheiro pra lidar com os meus problemas. Sinceramente, gente, sinceramente, ter que trabalhar todos os dias, acordar e pensar, cara, tal dia vence meu cartão, preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro pra pagar meu cartão. Aí depois você paga o cartão, aí você fala, puta que pariu, tem a Renner pra pagar tal dia, preciso ganhar o dinheiro pra pagar a Renner. Sabe, gente, todo dia você levantar da cama, assim, a primeira coisa que você pensa é quantos dias você tem pra ganhar o dinheiro até chegar tal dia que você tem que pagar tal conta. E eu pensei nisso exatamente porque hoje foi o dia de pagar o aluguel daqui de casa. E é uma porrada, entendeu? E aí eu fiquei pensando, falei, ai, mano, mas eu tenho que pagar aluguel. Tipo assim, vai ser meu dinheiro limpinho, bonitinho pra mão dos outros. Tipo assim, né? Ok, já tô acostumada a pagar aluguel a vida inteira, mas ai, que dor no coração que dá você fazer um pixão, né, logo cedo. E aí eu falei, ai, Matheus, eu preferia não me preocupar mais com dinheiro, tipo, me preocupar com outra coisa, pelo menos eu ia ter dinheiro pra ir pra uma reabilitação. Que reabilitação não é só pra quem viciado, tá, gente? Tem outros tipos também. Preferia ir pra, sei lá, um comer, rezar e amar, lá pra cima de um monte do não sei o quê, e ficar 60 dias meditando. Preferia, sabe, qualquer coisa do que ter que acordar e falar assim, puta merda, amanhã meu cartão vai vencer. Sabe, gente? E se você me virar de cabeça pra baixo, chacoalhar assim, ó, cai 10 centavos. Se cair. Mas é isso, galera. Hoje o dia tá bem cinza. E eu tô fazendo isso aqui, ó. Que é um top. Um top não, vai ser um croppedzinho, uma blusinha. Pra aquela série que eu comecei no TikTok. Que é uma peça de crochê para tal personagem, para personagem de tal série. E aí eu tô fazendo esse, então já bota aí nos comentários pra quem você acha que é esse top de crochê. E é de uma série super famosa, inclusive essa série, vou dar uma dica.
Essa série, ela ficou muito famosa por ter músicas da Taylor Swift e ela acabou tem pouco tempo. Vai ser essa minha dica. Quem fisgou, fisgou, entendeu? E do mais, gente, agora já são 5 e pouco. Só vou juntar um pouco aqui das minhas bagunças e eu acho que a gente já vai caminhar. E eu, sinceramente, gente, já que eu já tô cagada mesmo, acho que eu vou me meter num rodízio de pizza na janta e passar no crédito. A minha eu do mês que vem se preocupa em pagar. E é isso, galerinha. Igual os maias, os incas e os astecas, andando 7 quilômetros pra atrás de comida. Mas na verdade não foi 7 quilômetros, foi só 2. Pra gente comer uma pizza. Na nossa pizzaria favorita aqui da cidade. Desde quando a gente veio a primeira vez, a gente veio nessa pizzaria e depois veio todas as vezes. Eu tenho um cachorrinho, gente. Eu tenho um cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho. Olha, gente, eu devia começar a gravar em outros lugares da casa, né? Vocês só me veem aqui nesse canto. Mas é porque eu passo o dia inteiro aqui, entendeu? Como que eu vou gravar em outro lugar se eu só fico aqui? Espero que minha corrente não bata no microfone, mas enfim. Hoje, gente, é sábado. E eu estou, desde a hora que eu acordei, assistindo os vídeos da Bruna Martioli a respeito de pesquisa e trabalhos acadêmicos. Estou fazendo alguma pesquisa ou trabalho acadêmico? Não estou. Pretendo fazer? Pretendo, né, gente? Eu pretendo continuar estudando. Então, para quem está chegando para agora, para quem não sabe, eu já sou formada em Direito. Porém, gente, eu finalizei a minha faculdade porque eu sempre pensei e continuo pensando que todo conhecimento é importante e fundamental. Então, assim, gente, quando eu comecei a minha faculdade, eu tinha 18 anos. Gente, eu terminei o ensino médio com 16, eu fui um ano adiantada. E aí eu fiquei dos 17 aos 18, como meu aniversário, né, é bem no início de janeiro, eu terminei a faculdade, aí fiquei um ano parada, né? Terminei a faculdade na escola ali em novembro, dezembro. Fiquei um ano só trabalhando, na época eu ficava trabalhando para minha mãe. E aí, quando eu fiz 18, eu entrei na faculdade de Direito, porque, gente, olha essa, tá? Olha essa minha cabeça de 18 anos, totalmente sem noção. Entrei na faculdade de Direito porque gostava de ler e não gostava de matemática. E aí eu pensei, que curso de faculdade eu vou fazer que eu possa ler, né? Que é uma coisa que eu já gosto, que eu continuarei lendo e que eu não vou fazer conta. E aí eu falei, direito, é isso. Vou fazer direito. A minha outra opção, assim, que eu queria muito, é da veterinária. Só que aí que tá, gente. Gente, por que a tela tá desligando toda hora, sendo que eu tô com a câmera ligada? Que ódio, calma aí que eu vou desligar e ligar de novo. Voltei. Então, gente, o que que aconteceu? Eu queria fazer muito também veterinária. Eu tô fazendo uma blusinha, gente, com os meus restinhos de linha. Será que vai dar certo? Acho que vai, tem bastante restinho. Eu quero que fique pelo menos tamanho de cropped. Enfim, continuando. Para fazer veterinária, gente, eu tinha que ir embora, né? Eu morava em Rondonópolis e só tinha veterinária em Cuiabá. Eu não sei se hoje em dia tem lá já ou se continua tendo só em Cuiabá, que é a capital. Lá tinha zootecnia, alguma coisa assim. Só que aí, gente, eu não era para essa parte assim que eu queria, entendeu? Era mesmo veterinária. E aí, então que eu tinha que ir embora e tal. Eu tenho, né, família por parte de pai em Cuiabá, só que a gente não é próximo. Então, como que eu ia, tipo assim, sei lá, eu também não tinha condições de morar sozinha. Tipo assim, gente, minha mãe já pagava, né, paga, continua pagando aluguel em na casa que ela mora. Vocês acham que minha mãe ia ter condição de pagar 2 aluguel, o da casa dela e o meu ainda, porque se eu não me engano a faculdade lá ainda era período integral, não era nem meio período para eu poder trabalhar. Enfim, eu tinha uns tios que eram assim mais próximos, tal. E eles falaram: "Ah, se você quiser vir fazer faculdade aqui,
que eu ia, quando eu era adolescentinha, assim, até que eu visitava um pouco mais, mas aí, gente, depois comecei a trabalhar e aí distanciou, igual era quando eu era criança. Enfim, não vamos entrar nesse mérito hoje. Mas aí, gente, eles falaram, se você quiser fazer faculdade aqui, pode vir, você fica morando aqui em casa. Só que assim, gente, eu era assim, próxima deles uma vez por ano, que era quando eu ia lá e passava férias, e eu ficava um pouquinho na casa dos meus avós e um pouquinho na casa deles. E um pouquinho na casa dos meus irmãos por parte de pai. Então, tipo assim, você acha que eu ia largar minha casa, minha vida, minha mãe e ir morar na casa de outras pessoas que eu só convivia por uma semana no ano e depois eu ia começar a viver lá todos os dias? Não tinha nem condição, né, gente? Então, o que que eu fiz? Falei, tá bom, só que nunca isso nem virou algo a se pensar, porque nunca na minha vida que eu ia fazer isso, gente, ainda morar assim, tipo, de favor na casa de outras pessoas que eu nem tinha proximidade e tal. Enfim, não deu para fazer veterinária. A minha segunda opção era direito, que eu gostava de ler. Fui fazer direito e já detestei, né? Assim, no primeiro semestre eu estava super empolgada, inclusive eu tive uma aula de psicologia jurídica e a gente estudava vários transtornos de personalidade e tudo mais, e foi assim, gente, a matéria que eu me apaixonei, porque a gente estudava comportamento humano. Então não tinha nem muito a ver com o direito em si, né? E aí, gente, beleza, chegou o segundo semestre, já comecei a desanimar, detestei, comecei a ir, tipo assim, por obrigação, falei, agora ferrou, né? Já comecei essa faculdade aqui, tinha ganhado uma bolsa, pagava, tipo, super barato a mensalidade, eu tinha bolsa de 80%, gente, pagava, tipo, R$ 100, cento e pouquinho de faculdade. Então eu falava, velho, se eu largar essa faculdade e for começar outra coisa, o custo, tá vendo, gente, como que é difícil a gente chegar ao ponto de fazer uma faculdade, de ter estudo, porque, querendo ou não, gente, o dinheiro influencia em tudo. Tipo assim, eu fiquei presa numa faculdade, porque se eu fosse pagar o valor cheio da mensalidade, que era 1.000 e pouco, eu não ia poder fazer faculdade. Então, como eu tinha bolsa para aquele curso, eu fiquei no curso que eu não gostava muito, não estava gostando, por conta de que eu precisava, na época eu não tinha nem ideia de que eu ia trabalhar com crochê, com tatuagem, não tinha nada, apesar da tatuagem já ser um sonho, mas tipo assim, gente, não tinha nem como, não sabia nem o que fazer para fazer tatuagem. E aí, no caso, o que eu pensava era, vou ter que vencer na vida a partir da faculdade. Então, assim, gente, falei, agora que eu já tô aqui, que eu pago barato, vou me meter nessa história de virar advogada, e é isso, e pronto, acabou. Depois, quando eu já estiver ganhando dinheiro, estiver formada, tal, lá nos meus 30 e poucos, eu mudo de profissão. Ou, se, né, for um sonho. E aí, beleza, gente, fiz 4 semestres de direito. Antes das provas do último semestre foi quando a minha vida começou a ir para uma ladeira, assim. Tipo assim, foi um momento de vida, assim, que tudo deu errado. E aí eu não tinha condições, gente, de pagar nem uns R$ 200 da faculdade. E aí eu saí da faculdade antes das provas, então eu fiz, tipo, 3 semestres completos e a matéria, né, as matérias do quarto semestre eu não concluí porque eu não cheguei a fazer as provas, então eu não tive nota, né? Então elas ficaram para eu refazer. Enfim, gente, né? Avançando um pouco no tempo, pensei, quando a gente já conseguiu dar uma organizada na vida de novo, começar a pensar em estudar, até porque quando você tá ferrado, você pensa em ganhar dinheiro para viver, para comer e para morar. E aí, né, estudo acaba ficando ali para depois. E aí, quando a gente conseguiu se estabilizar de novo, que eu comecei a pensar em estudar de novo, eu fiquei muito na dúvida se eu voltava para direito, porque assim, gente, querendo ou não, eu já tinha feito, né, várias matérias, então eu não ia precisar começar do zero. E aí eu fiquei querendo, só que lembra que eu tinha gostado muito de psicologia, da matéria, né? Eu falei, fiquei com vontade de ir para psicologia. E psicologia tinha na UF, falei, vou fazer um Enem, tentar tirar uma nota super boa para conseguir uma bolsa. Só que aí o que aconteceu, gente? Psicologia também era integral. Como que eu ia trabalhar e estudar o dia inteiro? Aí falei, ai, gente, quer saber? Não tá tendo muita alternativa. Vou ter que ficar, né, na faculdade de Direito mesmo. E aí foi quando eu já tinha começado, foi no mesmo ano que eu comecei, voltei para a faculdade de Direito, começou a pandemia, e aí fiquei estudando, né,
EAD. E aí foi quando eu comecei com a loja, gente. Então, quando eu comecei com a loja, eu tinha acabado de voltar para a faculdade e, graças a Deus, a loja começou a dar certo. Então, eu também trabalhava fora e aí eu fui pagando as minhas mensalidades da faculdade, com a loja, com o trabalho, comecei a ajudar dentro de casa também, várias coisas, entendeu? E aí, no fim, me formei com muito custo. Depois, no final, essa minha pausa na faculdade, quando eu voltei, eu troquei de faculdade. Isso aí me deu um problema no final da minha faculdade. Gente, vocês têm noção que em vez de eu fazer, né, 10 semestres, eu fiz 11, juro. E aquelas matérias do quarto semestre que eu não cheguei a fazer prova, então eu não fechei a matéria, eu refiz também. Então, no fim, gente, minha faculdade, que era para ter durado 5 anos, eu fiquei nesse rolê de faculdade por uns 9 anos, porque eu comecei lá com 18, aí fiz 2 anos, né? Que no caso valeu só 1,5, porque eu não concluí as matérias do quarto, então fiz esses 2 anos, fiquei 2 anos parada, e depois eu voltei para fazer, no caso, né, de 5 anos, tinha feito 1,5, eu tinha que fazer mais 3 anos e meio. Só que nesses 2 anos que eu fiquei parada, eu fiquei estudando, porque lembra que eu queria fazer psicologia? Enfim, então aqui, ó, foi 2 anos pensando em direito, 2 anos pensando, né, em voltar a estudar. Porém, resolvendo BOs da faculdade de Direito, das matérias que tinham ficado pendentes, aí tudo mais, porque eu abandonei o curso, então tive que voltar para trancar. Então, assim, foi 2 anos que eu fiquei tendo preocupações com a faculdade, mas sem cursar, de fato. Voltei para fazer os 3 anos e meio, lembra? Os 3 anos e meio que faltou. Só que aí não foi, não é, tipo assim, fiz mais 3 anos, mais 4, né? Que o meio ano que eu já tinha feito, eu tive que refazer. Então, eu fiz 2 anos, né, gente? Mas não valeu os 2 anos inteiros, valeu 1 ano e meio. Então, eu voltei para fazer os 3 que faltava e mais meio do que faltou da outra vez. E aí, nisso, quando eu achei que eu tinha finalizado minha faculdade, que eu tinha feito TCC, tinha feito tudo, eu descobri que na minha troca de faculdade não incluíram todas as matérias da grade do curso de Direito. E aí ficaram 9 matérias para eu fazer. E aí, gente, desses 3 anos e meio, né, 4 anos que eu voltei para finalizar o que eu tinha começado, que já tinha durado 2 anos, eu ainda fiz mais meio semestre, que era para ter sido mais fiz meio semestre, não, fiz mais um semestre, que era para ter sido 2. Então, tipo, eu fiz mais meio ano de faculdade. Era para ter sido mais um ano inteiro, só que daí, gente, eu tive que pagar adicional para fazer as 9 matérias no mesmo semestre, porque a grade lá não era para 9 matérias, era só para 7. Então, eu ter que incluir 2 matérias para eu não ter que ficar mais meio ano indo para a faculdade para cursar 2 matérias. Aí eu puxei essas matérias por um semestre e aí eu tive que pagar elas adicionais e fechar mais meio ano de faculdade. No fim, vocês viram que o meu rolê de faculdade, que eu não queria fazer 5 anos, eu fiz uns 6 anos e meio, 7 anos? Gente, foi foda, viu? Eu chorei, inclusive, na faculdade, de tanta tristeza, porque já era uma coisa que eu nem tava gostando. E ainda fiquei amarrada nessa história por tanto tempo, foi uma bad, mas enfim, concluí. E lembra também que eu tinha gostado muito da matéria de psicologia jurídica, então o meu TCC foi a respeito da psicologia atuando, né, dentro da área do direito. E aí, gente, hoje em dia eu tenho vontade de fazer pós-graduação, tenho vontade de fazer MBA, tenho vontade de fazer várias coisas, e eu pesquiso muito sobre isso, mas eu não quero fazer nada dentro do direito. Eu quero partir para outros campos, entendeu? Então, eu quero usar ali a minha graduação como um degrau para atingir outras áreas dentro das ciências humanas que não estão dentro da área jurídica, propriamente dita, entendeu? Então, é isso, gente. Eu demorei uns 12 minutos para falar isso para vocês. E então é por isso que eu assisto bastante vídeos da Bruna Martioli, porque ela fala muito sobre isso, sobre estudos, mestrado, doutorado, e ela dá várias dicas, né, da vivência dela, de como que ela fez para chegar alcançar esses lugares, e também de como pessoas que não são necessariamente da área, né, da literatura, de letras, cursarem
essas pós-graduações, esses mestrados e tal, que é uma coisa que me interessa, então eu assisto os vídeos dela. Enfim, gente, é isso. Eu vou ficar fazendo isso, vendo vídeo, fazendo meu crochêzinho aqui, até de tarde que a gente vai lá na lavanderia lavar roupa de novo. Gente, adivinha onde eu tô indo? Eu só saio de casa pra fazer duas coisas: lavar roupa e correr. Três coisas: lavar roupa, correr e lavar roupa. E qualquer? Ir no mercado, outra coisa. Mercado, correr e comer. É, pra comer também. Ai, e olha o sol. Falei pro Matheus que não podia ter saído agora, não. Tenho trauma, gente. Da outra vez eu fiquei cheia de bolha no ombro. Ainda bem que eu passei protetor solar na cara. Aí ele, de boné e Elder. Na minha cidade, olha uma ferradura. Na minha cidade, assim, 5 horas tá de noite. Tá esse sol, esse sol é de 3 horas da tarde lá no Mato Grosso. Não é de 5 horas, não. Para de você botar boné. Ué, mas eu esqueço às vezes, gente, que eu não tô mais no Centro-Oeste. Gente, vim me despedir de vocês. Hoje já é domingo. Agora são umas 8 horas da manhã. E hoje eu me programei pra ficar lendo o dia inteiro. Olha só que difícil. Vou estar fazendo esse esforço. Calma aí. Deixa eu botar vocês pra cá, porque fica mais claro. Então, gente, eu vou estar fazendo um esforço de ler hoje o dia todo. E será que tá torto? Lendo hoje o dia todo. E eu acho que eu vou fazer um vídeo, tipo, 24 horas. Não 24 horas, né? Mas um dia lendo. E eu quero ver se eu consigo terminar Um Amor Desastroso, da Brittany C. Cherry aqui no Kindle Unlimited. E se eu consigo também terminar Lendário, o segundo livro de Caraval, que eu tô falando pra vocês, que tem 5 anos desses livros, né? Mas é porque realmente comecei a ler os dois ontem. E Lendário eu tô gostando, tá, gente? O pessoal fala bem mal desse livro. Falam que a Donatella é insuportável de chata. Tô achando ela chatinha assim, mas não tão insuportável, não. Enfim, amigas, espero que vocês tenham gostado aí do vlog. Vou tentar gravar mais coisa, né? Tipo, quando eu sair de casa que eu às vezes fico com vergonha de gravar na rua e tal. Mas eu vou tentar gravar mais e espero que vocês tenham gostado do vlog. Se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, na Shopee, compra pelo meu link, tem aqui na descrição. Quando você compra pelo meu link, você ajuda o canal. E você não paga nada mais por isso, né? O valor fica o mesmo pra você, só a Shopee e a Amazon que passam uma comissão pra mim. E tem o meu link do... Calma aí que eu vou esperar. E tem o link do Telegram também, se você quiser participar do Clube do Livro. Então, amigas, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.